Olá, estamos aqui novamente para a leitura de mais um trecho do livro Ensinando para Transformar Vidas. Estamos no capítulo 1, A Lei do Professor, e hoje vamos ler sobre o aspecto social. Se você perdeu os anteriores, é só ir lá no meu canal no YouTube, Jussara de Melo Perpétuo, e se inscreva lá. Você vai encontrar alguma coisa que vai alegrar o seu coração e estará me ajudando na divulgação do canal. Como está o aspecto social de sua vida? Como são seus amigos? Tem amizade só com as pessoas de sua igreja, de sua denominação? Afinal, eles são o povo escolhido de Deus, não é? Os outros são os outros. Tem amizade com pessoas não crentes? Os estudos que efetuamos a respeito de evangelização de amigos têm revelado que a média das pessoas que recebem a Cristo mantém relacionamento com os amigos só por mais 2 anos. Depois disso, abandonam-as, ou então eles se afastam dela. Na maioria dos casos, é o crente quem se afasta. Você conhece alguns não crentes? Mas talvez alguém diga: ora, eu sou pastor. Isso não significa que está isento de ser cristão. Experimentemos, vez por outra, ser diferentes daquilo que nossa posição social determina e não deixemos que ela atrapalhe isso. Tentemos ser apenas um ser humano de vez em quando. Não sei se com todo mundo acontece o mesmo que conosco, mas eu e minha esposa sentimos que é muito difícil participar construtivamente de um grupo social constituído de crentes. Algumas de nossas conversas são tão vazias que constituem um insulto à nossa inteligência. Eu gostaria de aconselhar o leitor a pensar um pouco em como poderia tornar mais criativo esse relacionamento com amigos e conhecidos e ver o que Deus poderá operar aí. Que tal ter amizade com pessoas de outra faixa etária? Conhece algumas crianças? Quero dizer, conhece realmente e elas o chamam de tio e acham que você é a pessoa mais legal do mundo? Conhece algum adolescente? A maioria dos adultos morre de medo dos adolescentes. Quando nossos 4 filhos eram adolescentes e convidávamos amigos para virem à nossa casa, eu gostava de avisar-lhes antecipadamente. Olha aqui, é bom você ir sabendo logo que vão encontrar lá em casa 4 pares de olhos de adolescentes a observá-lo. Se isso lhe dá medo, acho melhor desistir agora. Não, diziam. Tudo bem, eles mordem? Não tenho muita certeza, não. Vamos lá e ficaremos sabendo. Ampliemos nosso círculo de amigos e, já que estamos tratando do assunto, gostaria de apresentar aqui um teste para se saber quem é amigo de fato. O verdadeiro amigo é aquele que sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim nos aceita. Ouve-nos expor nossas ideias mais absurdas sem nos rejeitar. Sabe criticar-nos de forma tão sábia que o ouvimos com atenção. Levei 10 anos de forma tão sábia que o ouvimos... Levei 10 anos para deixar que minha esposa Jeane se tornasse uma boa amiga, pois tinha medo que ela viesse a saber como eu era de fato e quais eram meus temores e apreensões. Se ela descobrir essas coisas, pensava eu, na certa irá rejeitar-me. Um dia, finalmente, ocorreu-me que ela já sabia e não me havia rejeitado. Isso me libertou. Como estou me saindo? Por último, vamos lembrar-nos de que uma vida que não é submetida a provas não vale a pena ser vivida. Em nossa casa, tínhamos o hábito de verificar o crescimento das crianças.
Marcávamos a altura delas na face interna da porta do armário embutido. Aliás, quando vendemos a casa e nos mudamos, arranquei aquela porta, coloquei outra no lugar e levei-a para a casa nova. Certa vez, quando Bev, minha segunda filha, era ainda bem pequena, ela me prometeu que iria crescer um pouco nos dias em que eu estaria fora em viagem. Quando voltei, assim que saltei do avião, ela me abraçou e disse: Papai, vamos para casa depressa, temos que ver quanto eu cresci. Fomos para casa, ela encostou-se à porta do armário e a medimos. Havia crescido apenas alguns milímetros, mas ficou dando pulos de alegria. Eu não disse, papai, eu cresci. Depois disso, fomos para a sala para conversar um pouco e ela fez uma daquelas perguntas que eu gostaria que as crianças nunca fizessem. Disse: Papai, por que é que as pessoas grandes param de crescer? Não lembro exatamente o que foi que eu respondi, mas devo ter dado uma resposta bem superficial. Ah, filha, você tem de compreender uma coisa. Elas param de crescer para cima, mas começam a crescer para os lados. Passado aquele momento de conversa com ela, Deus me levou a meditar nas palavras que dissera. Por que é que as pessoas grandes param de crescer? Como é o meu caso, por exemplo. Por que um professor de seminário para de crescer? Eles param mesmo, sabia? Como qualquer outra pessoa. Por quê? Isso é danoso para qualquer professor. Às vezes as pessoas me dizem: Irmão Hendricks, leciona essa classe há 23 anos. E o que é que isso significa? Eu sei. Significa que a graça de Deus o susteve. Só isso. Faz muito tempo já que aprendi que se multiplicarmos qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. Na verdade, a experiência por si só não significa aprimoramento. Pelo contrário, podemos até regredir. O que nos aprimora é a experiência que submetemos a avaliações. A maior ameaça ao desempenho de um bom professor é estar satisfeito com seu trabalho, é não estar sempre se perguntando: como posso melhorar meu ensino? A maior ameaça ao nosso ministério é nosso ministério. Portanto, não nos deixemos dominar por excesso de atividades a ponto de isso impedir que nos tornemos bons professores. Não hesitemos em dar periodicamente uma parada e voltar à mesa de planejamento com espírito de oração. Senhor, como estou me saindo nesse trabalho em relação ao plano que Tu tens para mim? Como qualquer tipo de avaliação, esse autoexame tem por base 3 perguntas. 1. Quais são meus pontos fortes? 2. Quais os meus pontos fracos? 3. O que preciso modificar? Lembremos uma coisa: esse processo de mudança basicamente implica alterar condutas habituais. Quem pratica um ato uma vez pode praticá-lo uma segunda. Se o faz 2 vezes, pode fazê-lo 3. E a partir da 3ª vez, ele já está se tornando um hábito. Até a próxima!